Olá pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula, de Sociologia. Dessa vez, o tema da nossa aula hoje é a concepção sociológica de Karl Marx. Está no material de vocês, lá no capítulo 2, módulo 4, tá? No material de Sociologia. E nesse vídeo eu vou dar algumas explicações gerais, sobre as principais ideias e conceitos de Karl Marx, como ele fundamenta toda a sua obra e a importância dele, para a sociologia. Karl Marx viveu entre 1818 e 1883, ele é um sociólogo alemão e ele é tido como um dos principais pensadores dentro da sociologia, dentro da ciência da sociedade. Junto com ele estão Durkheim, Weber, Augusto Comte ali como precursor de Durkheim, e o Marx ele desponta aí, cronologicamente ele é anterior aos outros clássicos, porém as suas ideias, a sua teoria, ela é aplicada até hoje, inclusive pelos movimentos sociais, A sociologia de Karl Marx, a concepção sociológica dele, a visão que ele tem de sociedade, ela é muito utilizada pelos movimentos sociais, dentre eles o movimento Sem Terra, porque justamente ela vai ser uma sociologia um pouco mais crítica, que vai para além da explicação da sociedade de uma maneira geral, mas o Karl Marx o que ele faz é propor efetivamente uma transformação social, E o alvo dessa transformação e o alvo de crítica dele, o ponto máximo de crítica dele, é a sociedade capitalista, tal qual nós conhecemos, hoje. Segundo ele, o capitalismo é o sistema de exploração do homem pelo homem, E esse sistema ele precisa ser modificado, ele precisa, até mais do que modificado, ele precisa ser superado, Essa palavra que o Karl Marx usa. Ele escreve em parceria com um grande amigo dele, o Friedrich Engels, e juntos eles escrevem livros como A Ideologia Alemã, Manifesto do Partido Comunista e O Capital. Nesses livros eles vão colocar ali na prática quais são as estruturas do sistema capitalista, que precisam ser modificadas, primeiro esclarecendo quais são essas estruturas e num segundo momento propondo uma alteração efetiva para essas estruturas, que vai culminar lá no final da nossa história, que é a ditadura do proletariado, como ele diz, Marx, antes de começar a falar sobre os conceitos principais de Karl Marx, é importante que dentro daquela dicotomia que eu tenho falado para vocês, indivíduo e sociedade, o Karl Marx ele está no meio dessas duas categorias, indivíduo e sociedade. O Durkheim ele diz que a sociedade ela incide sobre o indivíduo e determina todas as suas ações. O Max Weber, ao contrário, diz que é o indivíduo quem modifica essa sociedade, através das ações sociais. E o Karl Marx ele vai acreditar nessa relação recíproca entre essas duas categorias, indivíduo e sociedade. A sociedade ela se impõe sobre o indivíduo, a sociedade capitalista, propriamente dita, se impõe sobre esse indivíduo. Esse indivíduo, por sua vez, se organiza, toma o que ele chama de consciência de classe e vai tentar modificar essa sociedade, superar essa sociedade, lançar as bases de uma sociedade mais justa e igual, Então, dentro da dicotomia indivíduo e sociedade, é importante ressaltar que o Karl Marx ele acredita nessa relação recíproca entre essas duas instâncias, indivíduo e sociedade. Vamos ao objeto de estudo do Karl Marx agora, Nós vimos que cada sociólogo clássico ele elege aí dentro da sociedade aquilo que ele considera como sendo o mais importante, o mais explicativo da realidade social. O Karl Marx não é diferente, ele vai eleger como objeto de estudo, objeto de sua análise, o que ele chama de classes sociais. O Marx ele é o primeiro a empregar esse termo, classes sociais, dentro da sociologia. E o que ele quer dizer com classes sociais?
São divisões da sociedade capitalista de acordo com a posse ou não dos meios de produção. E aqui cabe um parênteses, né? O que seriam esses meios de produção? Ferramentas, terras, o próprio capital, né? O dinheiro, que é o que vão dar meios, né? Para que os bens e serviços sejam produzidos. E aí o Karl Marx ele diz que a sociedade capitalista ela se divide entre aqueles que possuem esses meios de produção e aqueles que não possuem esses meios de produção. E aí ele chega ao conceito de duas classes sociais básicas que constituem o sistema capitalista. A burguesia, que é a classe detentora dos meios de produção, terras, ferramentas, capital, e o proletariado, que é uma classe social que não possui meios de produção, mas que possui algo que interessa a burguesia, que é a força de trabalho, né? Então, a burguesia, ela se apropria da força de trabalho do proletário, né? Pagando por essa força de trabalho, né? Dando a ela um pagamento, que é o que a gente chama de salário, né? Tudo bem até aqui, né? Essa divisão de classes sociais na sociedade capitalista. O problema começa, segundo Karl Marx, quando esse pagamento pela mão de obra, que é feito pela burguesia ao proletariado, ele não é justo, ele não condiz com o real valor desse pagamento, né? E aí gera algo que o Marx chama de luta de classes, né? Porque o proletariado ele não vai aceitar essa exploração de uma maneira pacífica, né? E aí o proletariado e a burguesia começam a entrar em um conflito, né? Em busca de resolver essa questão da exploração da mão de obra, né? Do proletariado pela burguesia. E aí a luta de classe, segundo Karl Marx, ela sempre existiu, né? E é ela que move a história. O Marx diz que a luta de classes é o motor imóvel da história. O que ele quer dizer com isso? Motor imóvel é aquilo que move sem se mover, ou seja, ela sempre esteve ali, a luta de classes, né? Em todas as civilizações. Porém, ela é o que vai fazer a história girar. É graças a esses conflitos que existem entre as classes sociais que a história gira, né? E que nós temos a superação de modos de produção, né? Que nós temos a superação até de valores culturais, sociais e políticos. O método de estudo do Karl Marx, né? É o que ele chama de materialismo histórico dialético, né? Vamos por partes. Materialismo por quê? Porque segundo Karl Marx, a sociedade capitalista ela é materialista, né? Ou seja, na sociedade capitalista, o ter determina o ser, ou seja, nós somos aquilo que nós temos. E aí o Marx ele chega a dizer o seguinte, que na sociedade capitalista existem duas bases, uma base material, que ele chama de infraestrutura, e uma base cultural, que ele chama de supraestrutura. A base material é onde estão os meios de produção, o poder aquisitivo, né? As condições de existência, as condições materiais de existência. E a base cultural, ou a supraestrutura, é onde estão os pensamentos, as ideias e a cultura. E aí ele diz que na sociedade capitalista, a base material determina, é essa palavra que ele utiliza, a base cultural. A infraestrutura determina a supraestrutura, né? A infra determina a supra. E aí ele chega no livro dele, A Ideologia Alemã, ele chega a fazer uma afirmação. Ele fala, olha, trocando em miúdos, né? Ele fala, olha, o filho do proletário, ele não frequenta a ópera, né? A ópera, para quem não sabe, é uma manifestação cultural, né? Que perpassou séculos aí, né? Ele diz o seguinte, que o filho do operário não frequenta a ópera não é porque ele não quer ou porque ele não gosta, é porque ele não tem meios para isso, né? Ele não tem condições materiais para isso. Então, o gosto, as preferências culturais são determinadas segundo a base material do indivíduo, né? Ele não conseguiu ter meios para desenvolver esse gosto por esse bem cultural que é a ópera, né? Por que ele é histórico, né? O materialismo histórico dialético. Por que ele é histórico? Porque, segundo Karl Marx,
Se eu não considerar a história das sociedades, eu não vou conseguir compreendê-las, né? E mais, segundo ele, a história das sociedades humanas é a história da luta de classes, né? Então, a história ela é um elemento extremamente importante para entender a sociedade capitalista e todas as outras configurações sociais que a gente tem. Dialético. O Marx ele sempre vai trabalhar com duas ideias contrárias, porém complementares. É isso que significa dialética. De dois, a é um prefixo de negação, e lético, que significa essa complementariedade, né? Então, o Marx ele vai trabalhar sempre com duas ideias contrárias que vão dar origem a uma terceira ideia que vai sintetizar as outras duas. Ele pega isso do Hegel, né, um filósofo alemão, que fala sobre a tríade dialética, né, a tese, a antítese e a síntese, ou seja, existe uma ideia, existe o contrário dessa ideia e existe a síntese dessas duas ideias, né? Um exemplo, tese, burguesia, antítese, proletariado, e a síntese disso, dessas duas ideias, seria o sistema capitalista, né? Então, por isso, o materialismo histórico dialético. Alguns conceitos importantes na obra do Karl Marx, né? O primeiro deles é o conceito de mercadoria. Depois, o conceito de classes sociais é um dos conceitos mais importantes dentro da obra marxista, né? O que vem a ser a mercadoria para o Karl Marx? Segundo ele, mercadoria é todo e qualquer produto da força de trabalho humana, né? Seja um bem material ou seja um serviço. Então, tudo é mercadoria na sociedade capitalista, né? E toda mercadoria ela tem dois valores, segundo Karl Marx, que é o que ele chama de valor de uso, que é a utilidade do produto, e valor de troca, que seria o preço do produto, né? Então, se a gente for pegar um celular, por exemplo, o celular é uma mercadoria, porque é um produto da força de trabalho humana, né? O celular ele tem como valor de uso a utilidade. Para que a gente utiliza o celular? Para comunicação, né? Seja através de mensagens escritas, faladas, vídeos, como nós estamos fazendo agora, para falar mesmo, uma conversa, um diálogo com alguém, né? E qual que é o valor de troca do celular? É o preço, é quanto eu pago pelo celular, né? Até aí tudo bem. O Marx ele fala que o problema começa quando esse valor de uso ele se torna menos importante do que o valor de troca, porque o valor de troca é o que fornece status aos indivíduos dentro da sociedade capitalista, né? Então, pegando o mesmo exemplo aí do celular, né? A utilidade de um celular de última geração para um celular tijolão, como a gente costumava falar, né? Aqueles celulares antigos, é a mesma, comunicação, né? O valor de troca é que muda, né? Um celular de última geração, 5, 6 mil reais. Um celular dos primeiros, quando surgiram, um Nokia 1100, por exemplo, 100 reais, né? Então, só que o celular de 5 mil reais, ele me dá status social. E o celular de 100 reais, não. Eu vou utilizar ele só para o fim, que é o fim dele mesmo, que é o valor de uso dele mesmo, né? Que é comunicação. E o Marx ele dá um nome para esse processo, né? Para essa inversão, para essa supervalorização do valor de troca e do status em detrimento do valor de uso, que é o que ele chama de fetiche da mercadoria. Segundo ele, as mercadorias são objetos inanimados, que não possuem vida própria. Porém, na sociedade capitalista, esses objetos assumem um caráter fantasmagórico, ou seja, eles assumem vida própria e ditam padrões de consumo, regras de consumo, né? Fetiche significa desejo, né? Então, esses objetos, eles exercem sobre nós um desejo quase que incontrolável, né? Que a gente tem de possuí-los e de mostrá-los. Então, segundo Karl Marx, o fetiche da mercadoria é algo inerente à sociedade capitalista também. Outro conceito importante na obra marxista, que é o conceito de mais-valia, né? O conceito de mais-valia, ele é aplicado quando a gente pensa a questão da exploração da força de trabalho humana, né? O Marx ele diz que o capitalismo ele possui alguns mecanismos de exploração da força de trabalho humana, né? E o mais evidente é o que ele chama de mais-valia. A mais-valia é diferente do lucro,
né? Mais-valia e lucro não são sinônimos. O lucro é aquele valor, é aquele excedente que eu tenho quando eu produzo uma determinada mercadoria por um valor X e vendo ela por um valor 2x. Né? Então, essa diferença entre o valor de produção e o valor de venda é o que a gente chama no sistema capitalista de lucro. A mais-valia, ela não é extraída em cima da mercadoria, como é o caso do lucro, mas ela é extraída sob a força de trabalho do proletário. Né? Então, é um mecanismo de extração, né, de capital em cima que se dá através da exploração da força de trabalho humana. Né? Então, mais-valia ela é extraída através da exploração da força de trabalho e ela é extraída de duas maneiras, que é o que ele chama de mais-valia absoluta e mais-valia relativa. A mais-valia absoluta é aquela que aumenta a jornada de trabalho, né? Ou seja, o patrão aumenta a jornada de trabalho do seu funcionário, né? Consequentemente, ele vai aumentar a produção, mas ele vai conservar o salário, né? A mais-valia relativa é aquela que introduz no processo uma tecnologia que vai fazer o trabalho de 3, 4 seres humanos, né? Consequentemente, vai aumentar a produção também. E além de conservar o salário, ela vai proporcionar a demissão, também o desemprego. Né? Então, lembrando que o Karl Marx ele escreve isso no século XIX. Né? Naquela época a gente não tinha um conjunto de leis trabalhistas, né? Um conjunto de medidas que regulamentassem. Né? A Revolução Industrial tinha acabado de acontecer, a primeira Revolução Industrial, e as fábricas estavam ainda engrenando, vamos dizer assim, né? esse novo modus operandi, essa nova maneira de produzir. Então, não tinha nenhuma legislação trabalhista que protegesse os trabalhadores ou os proletários dessa realidade, né? De extração de mais-valia, nem com aumento de jornada de trabalho, nem com a introdução de tecnologias no processo de produção. Né? Mas o importante aqui para nós agora, nesse momento, é entender que essa mais-valia, a exploração da força de trabalho, ela é extraída dessas duas maneiras, absoluta e relativa. Alienação, um outro conceito importante no Karl Marx. Alienação significa tornar-se alheio, ou seja, estar fora do processo. A sociedade capitalista, segundo Karl Marx, ela é extremamente alienante. Né? Ela nos aliena o tempo todo. E como que ela nos deixa fora, vamos dizer assim, né? do processo? E como que ela faz isso? De duas maneiras. A alienação em relação ao produto do nosso trabalho e a alienação política. Né? Segundo Karl Marx, a sociedade capitalista, então, ela está sempre nos deixando de fora do processo. A alienação em relação ao produto do trabalho condiz com aquela ideia de que o trabalhador que produz determinado bem, né, ou serviço, ele não tem condições materiais de consumir aquele mesmo produto ou serviço que ele próprio produz. Ou seja, ele não se reconhece no produto do seu trabalho. Ele não tem acesso ao produto do seu trabalho. Então, é o caso daquele trabalhador que trabalha produzindo celulares de última geração, mas ele não tem condições de comprar um celular de última geração. Então, ele está alheio em relação ao produto do seu próprio trabalho. E a outra forma de alienação é a alienação política. Essa é a pior de todas, né? Que é aquela que o trabalhador ele não se envolve no processo de tomada de decisões políticas que atingem diretamente a ele. Bertolt Brecht tem um poema, né, que se chama Analfabeto Político, e que depois vocês procurem aí, e que retrata exatamente esse processo de alienação política. Né? Aquela pessoa que não se envolve, que está alheia, né, às questões políticas que atingem diretamente a sua vida. Então, essa é a alienação política. Qual que é o remédio para sair dessa alienação política, segundo Karl Marx? É o que ele chama de praxis política, ou seja, a prática política. O envolvimento em situações, em questões, né, em decisões que vão nos afetar diretamente. Né? Esse, então, seria o remédio. Como que aconteceria esse processo? Primeiro é necessário que seja tomada uma consciência de classe.
É preciso que o proletário, o trabalhador, ele se reconheça como explorado. Ele reconheça que esse processo o está alienando, que esse processo está fazendo com que ele reproduza, né, um sistema que o prejudica, né? Isso é o que a gente chama, que o Marx chama de tomada de consciência de classe, né? Primeiro individualmente e depois coletivamente, né? A classe social explorada, ela precisa tomar consciência dessa exploração. E aí, a partir disso, essas pessoas vão se envolver nas questões políticas, vão começar a questionar, cobrar, se mobilizarem, né? Criarem aí movimentos sociais para garantir alguns direitos, para reivindicar outros direitos, né? Então, a praxis política, ela envolve essa tomada de consciência e, por consequência, o envolvimento nessas questões políticas. Qual que seria o fim disso? Né? É o que o Karl Marx chama de ditadura do proletariado, né? E aqui, essa ditadura do proletariado, ela traz essa ideia de tomada de poder, né? Pelos trabalhadores, o poder político, o poder de Estado pelos trabalhadores, quando os trabalhadores ocupariam, né? Aí por direito, segundo Karl Marx, o seu lugar de poder, né? Tanto que lá no fim do manifesto do Partido Comunista, que ele escreve em parceria com Engels, uma das frases mais emblemáticas dessa obra é quando ele diz: proletários do mundo inteiro univos, né? Então essa união dos proletários é que levaria a essa ditadura do proletariado. A partir disso, a partir dessa tomada de poder, ocorreria a instauração de um novo modelo político e econômico, né? Que seria o comunismo. Só que essa transição do capitalismo para o comunismo não seria direta, segundo Karl Marx. Por isso que ele é considerado como sendo um socialista científico. Existem várias vertentes de socialismo, né? O socialismo utópico. O Marx, ele se enquadra no socialismo científico, porque ele acredita que entre o capitalismo e o comunismo existe um estágio intermediário, né, que seria o socialismo. Então a gente sai de uma realidade capitalista, onde nós temos a propriedade privada, né, onde nós temos o domínio da burguesia e o Estado é que garante a propriedade. Com a ditadura do proletariado, a gente chegaria ao socialismo, e no socialismo a propriedade já não é mais privada, ela é estatal, o domínio não é mais da burguesia, mais do proletariado, e o Estado tem por responsabilidade dividir as riquezas, fazer essa socialização de riquezas, essa redistribuição de riquezas. Depois do socialismo instaurado, a gente chegaria ao comunismo, né? Aí o comunismo, que seria de fato o fim da propriedade privada, segundo Karl Marx. Não existiria mais isso é meu, isso é seu, né? Tudo é nosso. As sociedades não teriam mais classes sociais, nem burguesia no poder, nem proletariado no poder, não existiriam mais classes, porque não existiria mais diferenças, né? E aí seria o fim do Estado também, né? O Estado já não teria nenhuma função dentro desse modo de produção comunista, né? Desse sistema comunista. Então, grosso modo, né, assim que a gente entende a teoria do Karl Marx, né, esses são os principais conceitos. Existem opiniões, existem críticas muito fortes, né, posicionamentos políticos muito fortes, contrários, como também existem posicionamentos políticos fortes favoráveis a essa doutrina. Isso não interessa se você é a favor ou contra nesse momento, né, em que você está tendo contato com as ideias desse autor, isso não é relevante. Né? O que vale a pena a gente ressaltar aqui é que existem os dois lados dessa moeda, né? E o Karl Marx é responsável por nos mostrar e nos revelar esse outro lado da moeda, tá bom? Espero que tenha ajudado. Vocês vão receber aí as orientações, né? Os exercícios de aplicação do módulo 4, da página 293 e 294, e também uma apresentação de slides, tá? Sobre esses principais conceitos do Karl Marx. Um beijo, até mais, fica com Deus.